ouve-me agora, rei Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Então nós encontramos aqui um episódio em que o Espírito Santo vai compelir Azarias, filho de Obed, e vai pedir para que Azarias vá até o reino do sul. Israel estava dividido em duas partes, reino do sul e reino do norte. E neste momento de divisão, o reino do sul tem um rei e o reino do norte tem outro rei. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, não lhe direcionou ao reino do norte, lhe direcionou ao reino do sul. E qual é o reino do sul? Judá. Judá e Benjamim fazem parte do reino do sul. E uma mensagem da parte do Espírito Santo foi direcionada para o reino do sul. E não foi outra pessoa a não ser Azarias, filho de Obed, levar a mensagem que Deus lhe incumbiu para entregar ao rei e a todo o povo de Judá e Benjamim. E a palavra que ele disse foi a seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Então a mensagem é clara. A presença do Senhor no meio do seu povo, ela é condicional por causa da aliança. O Senhor é o Deus das alianças. Quando vamos para Êxodo capítulo 19, o Senhor renova a aliança com o seu povo, aliança que havia feito com Noé, e antes de Noé, Adão, Abraão e todos os outros, ele vai renovar com o seu povo, dizendo que vós me sereis uma nação santa, um povo sacerdotal, povo escolhido, e o povo vai também dizer tudo que o Senhor falou, isto nós faremos. Esta foi a resposta do povo. Desta feita, precisamos entender que o Senhor é o Deus das alianças. Se nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. Se nós abandonarmos o Senhor nos abandonará. Estes são acordos. E nós não vimos isso apenas no Antigo Testamento. Mateus capítulo 7, versos 7 a 8, por favor. Vamos ainda migrar para Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Eu gostaria que alguém em voz audível, depois de ter encontrado, lesse o que está escrito em Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Aqui, o profeta é claro: se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. O que nos diz Mateus 7, versos 7 a 8? Peçam-lhe e lhes será dado. Exato. Busquem e acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Palavra do Senhor. Amém. Então, busquem e o que vocês vão fazer? Vão lhe achar. Então, essas palavras de Jesus, o mesmo Espírito que dirigia Jesus era o mesmo Espírito que estava a dirigir Azarias, filho de Obed. E disse a Judá: se vocês o buscarem, vocês o encontrarão. Jesus disse: peçam, vos será o quê? Dado. Batam, o que vai acontecer? A porta será aberta. Busquem, o que vai acontecer?
vocês o encontrarão. Azarias disse, se vocês o buscarem, o que vai acontecer? Vocês o acharão. Mas se vocês lhe abandonarem, ele vos abandonará. Queridos, vamos continuar na meditação. Versos 3. Ora, por um longo período Israel esteve sem Deus verdadeiro e sem um sacerdote para o ensino e sem lei. Aqui o versículo 3 já não está a falar mais para o reino de Judá e Benjamim, porque Deus não se dirigiu para o reino do norte, Deus se dirigiu para o reino do sul. Então, neste momento, o reino do sul recebeu a bênção de um profeta, Azarias. Mas a própria Bíblia nos diz que o reino de Israel estava sem Deus verdadeiro, sem sacerdote para o ensino e sem a lei. O que isso significa? Estar sem Deus, estar sem sacerdote, estar sem a lei. Essa era a realidade do reino do norte. Um povo sem Deus, um povo sem sacerdote, não tem mediador, e um povo sem a lei, não tem a palavra da instrução. Então eu quero que os irmãos imaginem qual era a realidade do povo do norte naquele momento em que Azarias levava uma mensagem para o reino de Judá. O reino do norte estava desnorteado espiritualmente. Não tinha Deus, não tinha sacerdote e não tinha lei. Então, o que nós queremos dizer com isso? O povo remanescente nos últimos dias tem um Deus, tem um mediador no santuário celestial e prega os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Conseguem entender? Não percebi? Exatamente. Mas, a par do reino do sul, Judá, o povo remanescente naquela altura, que tinha Deus, que tinha um sacerdote e que tinha lei, ao redor desse povo, os povos, incluindo o reino do norte, não tinham Deus, não tinham um sacerdote e não tinham lei. Havia no tempo de Asa, neste mundo, no planeta Terra, um pequeno povo diferente de todos os povos daquela altura. Era o reino do sul, Judá e Benjamim. Eles tinham Deus, eles tinham um sacerdote e eles tinham a lei. Continuando. Queridos, porém, versículo 3 diz que ao longo daquela época, o reino de Israel não tinha Deus verdadeiro, não tinha sacerdote e não tinha lei. Versos 4. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que? Não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra, das terras. Grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. Naquele tempo, que tempo era este? Era um tempo em que o reino do sul, que era o povo remanescente, vivia num ambiente de tremenda apostasia universal. Não havia na terra uma nação que não havia se desviado do Senhor. O povo remanescente era apenas, única e exclusivamente, o reino do sul. E quem estava no reino do sul era o rei Asa. E um profeta é enviado para o reino do sul para falar com o rei Asa. Não só para falar com o rei Asa, como também para falar com toda a nação, Judá e Benjamim. Vocês sabem que em 1844, o Senhor enviou um profeta para falar com o seu povo, não? Sim. Ou não? Sim. Exato. O Senhor enviou um profeta para falar com o seu povo.
E este profeta, esta profetisa, ela disse: ouve, ó Israel espiritual, o Senhor, Ele está convosco, se vós o buscardes. O que vai acontecer? O acharão. Mas se vocês lhe abandonarem, o que vai acontecer? Ele vos abandonará. O Senhor pode abandonar a igreja adventista. Isso é denominação, porque o remanescente depende da adoração em espírito e em verdade, e não do nome. Tenham cuidado. O Senhor envia um profeta para a sua igreja em 1844, num tempo em que o mundo todo se encontra em apostasia, um tempo em que o mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber se existe um mediador a lidar com seus pecados, e o mundo não quer saber da lei de Deus. Mas uma mensagem foi enviada para um povo, e este povo recebeu a mensagem em 1843 em diante. Queridos, eu gostava de continuar a meditar com os irmãos. E diante dessa situação, diz que ao redor, além de que o Reino do Norte não tinha Deus, não tinha sacerdote, não tinha lei, diz-nos a Bíblia, não havia paz para aqueles que saíam, nem para aqueles que entravam, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra. Você sabe que nos dias de hoje, os habitantes da terra vivem oprimidos? Os habitantes da terra vivem oprimidos desde crise financeira, crise de saúde, crise climática, crises institucionais, crises políticas e governamentais. Há uma opressão terrível entre os habitantes da terra, e diz-nos a Bíblia que não havia paz para aqueles que saíam. Alguns tentam sair de Angola e viajar para Portugal. Vocês não vão encontrar paz. E é interessante que hoje muitos estão correndo, buscando por melhores condições de vida. A semelhança dos dias do rei Asa, não se está aqui a determinar o lugar, não. Você pode correr para qualquer país e emigrar. Você não vai encontrar paz, porque só tem um lugar onde se encontra paz. Então a Bíblia nos diz que não havia paz para aqueles que entravam, nem para aqueles que saíam. Havia grande opressão. E de acordo com Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, nos diz que nos últimos dias se levantará reino contra reino, nação contra quem? Nos dias do rei Asa, versos 6 diz o seguinte: e nação se levantavam contra quem? E cidades contra quem? Se destruíam umas às outras, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Conseguimos entender? Nos dias do rei Asa, eles já viviam os conflitos finais, que servem para nós apenas de análise, no sentido de observarmos o que Deus quer fazer para nós nos últimos dias. O rei Asa, quando estava no seu trono, ao redor de si havia guerra em todo o mundo. Nação contra nação, reino contra reino. Não havia paz para os que entravam, nem paz para aqueles que saíam. E tudo isso está a ser dito para o rei Asa por um profeta. Quando você lê Eventos Finais, o que a senhora White diz? Que haverá paz nos últimos dias? Que o mundo estará bem? Não. Assim como Azarias foi ter com Asa, também nos foi dito por um profeta, cujos livros todos nós conhecemos, desde Eventos Finais, Maranata, Senhor logo vem, Patriarcas e Profeta, nos foi dito que o mundo irá de mal a pior e que nos últimos dias a crise se intensificará nos últimos dias. E como será achado o povo do Senhor que está em Judá e aonde? E em Benjamim. Como será achado o povo do Senhor? Verso 6. E nação contra nação, cidade contra cidade, se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, verso 7. Sede o quê? Sede fortes, e não fraquejem as vossas mãos, porque as vossas obras serão recompensadas. No meio da crise final,
O Senhor pede ao seu povo para que seja forte. Nós não estamos num tempo de brincadeira, não. Nós estamos num tempo que a crise não está distante. A crise está aos nossos olhos, dentro de casa e da nossa igreja. Se não colocarmos os nossos olhos, nos concentrarmos em Jesus, se você não se concentrar em Jesus, por causa da ausência de paz e da grande crise que se abate sobre o mundo e sobre... Nós já sentimos ela dentro da nossa igreja. Sentimos ela dentro da nossa casa. Se você não tiver cuidado, você vai abandonar a igreja. Mas o Senhor diz o quê? Sejam fortes. O rei Asa estava assustado. Azarias lhe disse, Asa, seja forte. Lá fora está pior. A situação é de crise. Nação contra nação. Seja forte. O Senhor disse a Azarias, seja forte e não fraquejem as vossas mãos, porque as vossas obras serão recompensadas. Há uma mensagem para o povo de Deus nesse tempo para que sejamos fortes. Fortes com a apostasia. Primeiro com a crise que há no mundo. Há uma crise terrível. Já não temos onde colocar os nossos olhos, porque ao nosso redor só vimos pecados atrás de pecados. Ao nosso redor não conseguimos nem enxergar, nem sentir santidade. A situação está terrível. E onde deveríamos encontrar santidade, a situação também está a ficar cada vez pior. Sabem onde é que deveríamos encontrar santidade? Não percebi? Na igreja do Senhor. Deveríamos encontrar santidade, mas a situação está cada vez pior. Mas, assim como Azarias, em 1844, uma mensagem foi derramada para um povo. Judá e Benjamim. A senhora White, ela é clara. Pede para que entendamos que, embora a igreja pareça que vai cair, ela não quer. Não cairá. Agora devemos entender que a igreja não cairá, mas muitos membros cairão. Não existe igreja individual. A igreja são representados por todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Espírito e o testemunho de Jesus. E a igreja de Deus começou onde? No céu. Agora, a igreja não cairá, isso é verdade. Mas muitas estrelas dessa igreja vão cair. Muitas estrelas vão quê? Elas vão cair, já começaram a cair. Muitas estrelas, pastores e homens que pregam a Bíblia, seguram a palavra, meditam, muitos vão cair, já começaram a cair. Por quê? Porque o que está a acontecer lá fora está a atrair as estrelas da igreja adventista. A atração do mundo é muito grande. A atração do mundo é muito grande. E o profeta Azarias disse a Asa, seja forte. Lá fora estão a se destruir nação contra nação. Igrejas estão a se destruir. Sejam fortes. A igreja do Senhor não vai cair, mas muitos cairão. Queridos, vamos continuar na nossa meditação. Portanto, sede forte e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa fez quê? Ouviu essas palavras. Quando Asa, vocês foram iluminados. Louvado seja Deus. Eu estava incomodado, vos disse, não é? Agora estou confortado. Louvado seja o Senhor. E quando Asa ouviu essas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim.
e das cidades que ele havia conquistado no Monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Queridos, o profeta foi ter com o rei e com toda a cidade de Judá e Benjamim. O profeta relata o que estava a acontecer lá fora. Lá fora, primeiro, o profeta diz ao rei e todo Judá e Benjamim: o Senhor está convosco. Se o buscardes, achareis. Mas se vocês lhe abandonarem, ele vos abandonará. Olha para o vosso vizinho, Israel. Estão sem Deus, sem profeta e sem lei. Olham para o profeta está a dizer ao rei: olha para onde? Para o mundo. Para quem entra e quem sai, não tem quê? Não há paz. Além disso, as nações se voltaram umas contra as outras. O Senhor os conturbou. O Senhor os perturbou. Essa é a mensagem que o profeta está a dizer para o rei. E vai dizer ao rei: agora você, com tudo que estás a ver, a promiscuidade que há no mundo, tudo que está a acontecer, eu peço-te uma coisa: sede forte. Seja forte, prevaleça, e as vossas obras serão recompensadas. O que é que nos diz Apocalipse para aqueles que lutaram e que, todavia, são fiéis até o fim? Seja forte, sede fiel até o quê? Até a morte. E o que é que nos será dado? A coroa. As mesmas palavras que o profeta falou para o rei e todo Judá é a mesma palavra que nos é dita nos últimos dias, quando o reino estão lutando contra reino, nação está lutando contra nação, e há uma promiscuidade no mundo todo. Então, a Bíblia Sagrada em Apocalipse diz: sede forte e permaneça firme até o fim. Independentemente da crise espiritual que há no mundo e da apostasia que há dentro da igreja, somos a cada um individualmente chamados a ser o quê? Fortes. Amém. Mas não é você se apoiar na força do outro. Individual. A força é individual. Você buscar a força do alto para ser forte. Se agarrar na força do outro, chegará a altura que os nossos companheiros nos serão tirados. Se ele é muleta para você, não vais conseguir caminhar. O Senhor disse: sede forte. Queridos, continuando, o rei Asa ouviu todas essas palavras e a profecia de Obed, o profeta. Ele tomou coragem. Quando ouvimos a mensagem, quando percebemos que o mundo está em crise política, crise institucional, nação está se arregimentando contra nações, e muitos estão se desviando do assim diz o Senhor, pela promiscuidade da sexualidade, pelas drogas, pela feitiçaria, por tudo quanto está a acontecer no mundo, e vimos ao nosso redor almas, homens fortes estão caindo. Cada um de nós é chamado a ser forte. Mas algo é importante. Asa sabia que tinha de fazer algo. A Bíblia diz que Asa tomou o quê? Não percebi. Asa tomou coragem. Asa tomou coragem. Qual foi a coragem de Asa? Diante de um mundo que estava a pegar fogo, nações contra nações, promiscuidade. Dentro de Judá e Benjamim, as coisas também não estavam o quê? Não estavam boas. Não estavam boas. Você que ouviu a mensagem de 1844, você que lê Eventos Finais, você que lê os livros de profecia, você precisa tomar coragem. Porque nós sabemos que dentro de Judá e Benjamim, as coisas também não estão o quê? Também não estão boas. A Bíblia diz que Asa tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de onde? De Judá e de Benjamim, e as cidades que ela havia conquistado no Monte Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Você não sabe que em Judá e em Benjamim as coisas também não estão bem? Não sabes? Não estão bem. Não dá para tapar o sol com a peneira. Há apostasia em Judá e Benjamim.
Nós podemos olhar para o Reino do Norte e podemos olhar para o mundo todo, mas há apostasia em Judá e em Benjamim. Em Judá e em Benjamim existem ídolos. Judá e Benjamim existem altares que não pertencem ao Senhor. Em Judá e Benjamim existem músicas de adoração a Satanás. Em Judá e em Benjamim estão entrando os ídolos modernos. Mas agora a pergunta é: quem será o Asa hoje? Você tem força? Ou você tem medo que te removem do livro da igreja por falar o que está escrito? Quantos têm coragem? Essa é a pergunta. Porque nos foi dito, sede corajoso. Será que temos coragem diante de um mundo em crise? Uma igreja quase que está a cair. Nos agarramos nessa esperança que ela não cairá. Eu concordo, mas você pode cair. A igreja é uma coisa, você individual é outra. Igreja é uma coisa, você de forma individual és outra. Você pode cair. Queridos, versos 9. Este homem corajoso, que é para nós um modelo a seguir nos dias de hoje, diz a palavra do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos dos israelitas tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com quem? Com eles. Nos dias em que Moisés tirou o povo de Deus do Egito, nós entendemos que, quando a mensagem foi soada no Egito, muitos egípcios perceberam que aquele a quem guiava Moisés não era qualquer Deus. E depois de tanta derrota e desânimo dos deuses de Faraó, eles não tinham outra coisa não se render no Deus verdadeiro. Eles entraram nas casas dos israelitas e fizeram parte do sacrifício do Cordeiro. Amém? Exato. Esses representam aqueles que na hora 1/10 vão ter que se juntar conosco. Eles perceberão que há uma mensagem especial com aquele povo. Eles se unirão conosco. Assim também, Judá e Benjamim, eles receberam estrangeiros que entenderam que lá em Judá e em Benjamim havia Deus, havia sacerdote e havia lei. Eles abandonaram a terra do norte e as outras nações estrangeiras. Diz a palavra do Senhor. E ele reuniu Judá e Benjamim, e também vieram nessa reunião, quem? Estrangeiros. Estrangeiros da cidade de onde? Efraim. Mas aonde? Manassés. Mas aonde? E porque muitos de Israel tinham se aliado ao rei Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com quem? Quando cada um de nós pregar a mensagem e através do nosso caráter darmos testemunho que Deus está conosco, muitos mundanos se aliarão a nós. Muitos correrão para tentar saber que mensagem é aquela. Mas eles só quererão saber se de fato essa mensagem resplandecer no nosso caráter. Porque o comportamento do ser humano diante da crise, para aqueles que veem um mundo no averso, é doçura. As pessoas querem saber de onde está a vir a fonte desse comportamento. Quando Salomão estava no auge de sua santidade, o mundo queria saber que Deus era aquele que ele adorava. Até onde os criados, a roupa era limpa e eles eram educados. Não havia criado mal educado. Não havia. O povo de Israel não saía para pregar. Mas o caráter, a vida do povo de Israel gritava, ecoava no mundo todo. E homens afluíam à nação de Israel para saber quem era aquele Deus. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que quando servirmos o Senhor, quando nos entregarmos ao Senhor, decidirmos primeiro, começando por nós, nas nossas casas, fazendo reformas. Consegue entender? Fazendo reforma em nossas casas, fazendo reforma na igreja do Senhor, fazendo reforma na nossa vida,
pregando a mensagem do Senhor, muitos dos estrangeiros, eles se unirão a nós. Nesse tempo, a mensagem do púlpito não tem mais valor do que a mensagem pregada no estilo de vida. Não tem, irmãos. Se tivesse mais valor, talvez poderíamos arrancar o texto de Mateus capítulo 7, versos 20 e 21. Que muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos, levamos muita gente à igreja, ao batismo. Irmãos, quero vos dizer algo que a mensagem do estilo de vida, ela tem mais valor para o céu em relação à mensagem das obras, tudo quanto nós fizemos. O que nós fizemos, irmãos, não é o suficiente para nos garantir o céu. Não é. Não é suficiente. Queridos, não vou cansar-vos muito. Versos 10 diz a palavra do Senhor. Assim, eles se uniram em Jerusalém. No terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa, tanto Judá e Benjamim, assim como os estrangeiros, se reuniram em Jerusalém. Versos 11. E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Neste momento, irmãos, o rei Asa e todo Judá e Benjamim com os estrangeiros, eles decidiram fazer o sacrifício do cordeiro. Eles decidiram, depois de tomarem uma decisão de aceitarem a Jesus, eles decidiram fazer o sacrifício do cordeiro, colocarem seus pecados no sangue do cordeiro e recair sobre ele o que está escrito em Romanos capítulo 8, versos 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo de onde? Que estão debaixo da graça de Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eles fazem o sacrifício do cordeiro. Versos 12. E eles entraram em um pacto. Aqui está a doçura. E eles entraram em um quê? Em um pacto para buscar o Senhor. Buscar o Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma. Queridos irmãos, Segundas de Crônicas, capítulo 15, versos 12, está nos ensinar, neste momento, o juízo investigativo. Segundas de Crônicas, capítulo 15, versículo 12, está nos ensinar o juízo investigativo. Somos chamados a abandonar os nossos ídolos, fazer reforma, ter coragem, fazer reforma. Trazer aqueles que não conheciam o Senhor para dentro da casa do Senhor, para a vida do Senhor. Agora, o que precisamos fazer, estando numa situação de crise mundial, onde nação e nação estão uma contra a outra, e há promiscuidade em todos os sítios, e entendemos que tanto lá fora, tanto em Judá e Benjamim, também há crise. Queridos, 1844. Eles estavam vivendo 1844. O rei Asa disse, nós temos que buscar o Senhor de quantas partes do coração? Não entendi. Toda, de todo o coração. Como é que os adventistas têm que buscar o Senhor hoje? Não percebi. De todo o coração? Por favor, isso é verdade. Mais tarde temos algo a apresentar. Eu gostaria que repetissem também com a mesma força. Amém? Com a mesma força. Temos que buscar o Senhor de quantas partes do coração? De todo o coração. Amém. O rei Asa, ele convocou todo Judá e Benjamim para um Yom Kippur. Não que literalmente era dia do Yom Kippur, mas para nós, o nosso Yom Kippur, ele começa em 1844, não é assim? Nós vivemos hoje, o quê? O dia do juízo
investigativo. Não é um dia literal, mas é um dia simbólico. Então eles tinham que viver o juízo investigativo. Buscar o Senhor de todo o coração e de quantas partes da alma? De toda a alma. Coração, na Bíblia aqui representa o que, irmãos? A mente. Representa a mente. Quer dizer que eles buscaram o Senhor com todo o entendimento. Todo o entendimento. Será que não tem coisas que nós entendemos e estamos a postergar? Alguns poderão dizer que não entenderam ainda, mas já entendemos. Mas nós estamos a postergar. Buscaram de todo o entendimento e buscaram de toda a alma. Versos 13. Para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou quê? Mulher. Será que nós não vimos isso no juízo investigativo? Vimos ou não vimos? Exato. O rei Asa naquele momento disse, é momento de investigação. É momento de investigação. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, buscar o Senhor de toda a alma, buscar o Senhor com todo o nosso espírito. E se alguém não buscar o Senhor com todo o seu coração, o que vai acontecer? Será morto. Será que ouvimos isso no juízo investigativo? Ouvimos isso. Vocês sabiam que hoje, se não buscarmos o Senhor com todo o coração, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, muitos de nós serão mortos? Sabiam disso, irmãos? Não seremos mortos vendo pessoas a cair, não. Não é isso, irmão. Aquilo que aconteceu com Beltesazar, quando na parede ouviu Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, pesado foste na balança e foste achado em quê? E quando você é achado em falta, o teu nome é riscado no livro da vida. Naquele momento, você está andando aqui nessa terra, mas você já está morto. Falei português? Acho que vocês não entenderam. Teremos muitos vivos mortos nessa terra. Teremos muitos vivos mortos. Pessoas que o céu já passou por alto. Seus pecados ultrapassaram a misericórdia e a paciência do Senhor. Isso ocorre na vida individual, mas também ocorrerá com o fechamento da porta da graça. Será que estamos a buscar o Senhor nesse tempo do juízo investigativo? Eu não posso matar ninguém. O rei disse, quem não buscar será quê? Morto. Mas aquele que julga e está lá no céu, ele matará. Te riscar do livro da vida é fazer o quê? E não é essa morte comum, é a morte eterna. Rei Asa estava fazendo um juízo investigativo. Versículo 13. Para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel. Pequeno ou grande, homem ou mulher. Versos 14. E eles juraram ao Senhor em voz alta. E com gritos e com trombetas e com cornetas, eles juraram. Disseram, Senhor, nós o buscaremos. E todo Judá se alegrou diante do juramento. Porquanto juraram de quanta parte do coração? De todo o coração. E o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles quem? Quem foi achado? O Senhor foi achado. O Senhor foi achado por eles. Eles buscaram. E segundo o que está escrito em Mateus, irmãos, capítulo 7, versos 7, se nós batermos, o que vai acontecer? Se nós pedirmos, e se nós buscarmos, eles buscaram com todo o coração. E a Bíblia diz que eles acharam quem? Eles acharam o Senhor. Eles acharam o Senhor. Está aqui escrito, eles acharam e o Senhor foi achado por eles. E o Senhor lhes deu o quê? Descanso ao redor. Vamos entender, essa é a última parte. Quando buscamos o Senhor,
E o Senhor nos dá descanso. Ele nos dá descanso ao redor. Aqueles que buscarem o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, passarem pela crise e forem fiéis até a morte, ainda que morram nessa vida, ressuscitarão para a vida eterna, eles acharão o Senhor. Versículo 16. E também a certa Maca, a mãe do rei quem? Rei Asa, e também acerca de Maca, a mãe do rei Asa, ele quem? Ele, o rei Asa, ele a removeu de ser o quê? Rainha mãe. A removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo e um bosque, e Asa destruiu o seu ídolo, e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Você tem coragem de tirar fora os ídolos da tua mulher? Ele tirou da mãe dele. Ou você está numa situação, você não tem coragem. A Bíblia diz aqui, Segundas de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 7, portanto, sede quê? Sede fortes. E no versículo abaixo, 16, a força que Asa tinha, chegou até de tocar nos gostos, nos desejos da mãe dele. Existem homens que são grandes lá fora, têm muita força em casa, são neném. Mulher faz tudo o que quiser. Mulher faz tudo o que quiser. Filho faz tudo o que quiser. Não tem coragem. Pergunta ao sumo sacerdote Eli. A negligência dele lhe custou algo muito precioso. Muitos querem sacrificar princípios para promover paz em casa. Você não tem coragem de enfrentar crise no lar? Em troca de santidade? Eu não estou a lhe pedir para ser mal educado, rebelde. Não. Estou a lhe pedir para você ser um reformador na tua casa. Amém. Ainda que mexa com os ídolos de tua mulher. Se a tua mãe também estiver em casa, ela dança, ou assim diz o Senhor. Ainda que mexa com os ídolos da tua mãe. Ainda que mexa com os ídolos do teu sogro, se te visitar em casa reina o Senhor. Amém. Não reina a vontade do teu sogro, da tua sogra, da tua mãe. Não reina isso. A situação está crítica lá fora. Estamos a viver no tempo do juízo investigativo. Há necessidade de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E Asa destruiu os ídolos e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. E fez mais algo, porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, porém, os lugares altos não foram retirados de onde? Israel. Onde que é Israel? Na nação ao lado, não é assim? A nação ao lado. A nação ao lado viveu em apostasia, distante do Senhor. Todavia, o coração de Asa foi o quê? Foi perfeito. Foi perfeito todos os seus dias. Sabe o que é ter um coração perfeito? Em Mateus capítulo 5, versos 48, o Senhor diz assim: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está onde? No céu. O coração de Asa foi o quê? Foi perfeito. A luz que chegou ao rei Asa através do profeta, ele não mediu, não poupou esforço. Mulher, mãe, filho, os políticos, toda a nação é o Senhor ou o Senhor, não tem outra coisa.
E quem não buscar o Senhor seria o quê? Seria morto. Não tem outra coisa. Queridos, versos 18. E ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e quê? E vaso. Eu me lembro que eu vivi 5, quase 6 anos. 5, quase 6 anos sem televisão. Quem partiu minha televisão é filho de um amigo meu que está aqui. 2018, ali. Acho que aquele menino foi usado. Amém. Televisão nova, novo tempo. Demos graças a Deus porque as crianças por muito tempo cresceram sem assistir, nem novo tempo tínhamos. Não condeno quem tem, mas a televisão partiu. E não tínhamos pressa de comprar. Passou 2020, 2021, 22, 23. Compramos o ano passado essas coisas aqui. E somos seletivos. Por que eu dou esse testemunho, irmãos? Acredito eu que muitos não têm coragem de colocar coisas santas na sua casa, tal como fez o rei Asa. Tirou o que era promíscuo, os ídolos, e o último versículo diz o quê? E ele colocou as coisas sagradas de quem? Do Senhor dentro da sua casa. Talvez você não tenha coragem de colocar coisas sagradas dentro da tua casa. Mas esse é o momento, hoje estamos aqui para orar, para que Deus nos dê força, nos dê coragem. Porque o tempo é de urgente necessidade. Aqui a Bíblia nos diz que rei Asa, depois de retirar todos os lixos espirituais, ele colocou as coisas sagradas de seu pai. Ele colocou os vasos sagrados, trouxe para a casa do Senhor. Já não temos aquele santuário. A casa de cada um que está aqui é casa do Senhor. É casa do Senhor. A minha casa, a casa do irmão, da irmã, todos aqueles que nos últimos dias estão buscando o Senhor, estão se preparando para o céu, precisam lhe buscar de todo o coração, remover todos os ídolos. Você conhece os ídolos, não me adianta nomear aqui. Você sabe quais são os ídolos que tem na tua casa. Nós sabemos também. Os ídolos que tem dentro da igreja. Daqui a nada vai começar a Copa do Mundo. Vai começar o campeonato de futebol. O testemunho não é muito bom. Não é muito bom. A idolatria moderna entrou dentro da nossa igreja. Em Judá e em Benjamim tem ídolos. Tem muitos ídolos. Os cargos e outras coisas mais que os irmãos sabem. Mas eu não quero falar muito da igreja em si. Quero falar da casa do irmão e da minha casa. Ela também é casa do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Asa trouxe coisas sagradas para dentro da casa de quem? Da casa do Senhor. Irmãos, para terminar, versos 19. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de quem? De Asa. Não houve quê? Não houve guerra. Não é que não havia guerra lá fora. Não. O rei Asa reinou 35 anos de paz. Acho que nós temos que... precisamos entender. Você sabe o que é viver 35 anos de paz? Você precisará disso. Nós vamos viver 35 anos de paz lá no novo céus e na nova terra. Mas podemos experimentar agora. Podemos experimentar agora. Enquanto o mundo, de acordo com o versículo 6, havia nação contra nação, cidade contra cidade, uns destruíam uns aos outros. Em Judá e em Benjamim, havia quantos anos de paz? 35 anos de paz.
Irmãos, eu não sei como é que está a tua vida agora. Vamos abrir o livro de João capítulo 16 para terminarmos versos 33. João capítulo 16, versos 36, 33. Eu não sei como é que está a tua vida neste momento. Neste momento não sei como está a tua vida. João capítulo 16, versos 33. Diz a palavra do Senhor. O rei Asa. Quais foram as condições para que Deus lhe desse paz? Temos que ler do princípio ao fim. Eu sei que os irmãos entenderam. Os resultados de buscar o Senhor, os resultados da reforma, os resultados do reavivamento e reforma, os resultados de ser corajoso, os resultados de convocar o povo, viver os princípios do Senhor e atrair até estrangeiro. No final de tudo, a Bíblia diz que o rei Asa viveu até o quê? O seu 35º ano. Com quê?